Bom dia, irmãos. Vamos nos achegando para a gente começar esse culto de hoje. Tomando seus lugares, quem está lá fora. Melhor ficar aqui dentro, está mais quente, né? Lá fora está muito frio. Ventilador, né? Você está doido. Fica o ventilador. Então, irmãos, eu quero, para a gente começar esse culto, compartilhar alguns versículos aqui, que está lá, pedir para o Davi, se ele puder já projetar, está lá em João 6, é aquele texto que João fala, que Jesus fala sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida, né? Ele faz a multiplicação dos pães, aí depois ele senta para falar, e tem muitas pessoas ouvindo, os seus próprios discípulos, e eles dão algumas palavras firmes, duras aqui, né? E lá no versículo 35, João 6, 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí ele continua falando disso, né? Fala que ele vai ter que morrer, e aí é um discurso pesado, duro, né? Aí ele continua, no 47, ele diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí no 54, continuando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? E aí as pessoas começam a questionar: o que esse mestre está falando, que que tem que comer da carne dele, beber do sangue dele, ele está louco? Mas aí é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai celebrar a ceia, para a gente fazer isso em memória, mas para a gente internalizar essa verdade, né? Que a gente tem que fazer parte de Jesus, do corpo de Cristo, do sangue de Jesus. A gente tem que deixar ele penetrar na nossa vida, para que a gente faça parte dele e ele de nós. E aí depois, seguindo aí, nesse momento é que muitas pessoas começaram a se afastar de Jesus, e ele questiona, né? Ele começa a questionar lá, no 66, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque eles começaram a ficar: poxa, esse discurso não é bem o que eu esperava. E aí ele pergunta, né, para os 12: quereis vós também retirar-vos? E Simão Pedro responde, né: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então essa é a meditação que eu queria trazer para a gente começar aqui. Será que a gente está no momento de ouvir essa pergunta de Jesus? E vocês querem se retirar? Vocês querem ficar? Aí a gente tem que pensar: será que eu estou na condição? Eu quero responder igual Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Amém. Então vamos perseverar hoje, celebrar a ceia, fazer nosso momento de louvor, tá? Vamos só fazer uma oração para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida, Senhor. E hoje nós celebramos, Senhor, nesse domingo de ceia, Senhor, essa memória, essa verdade, Senhor, que o Senhor veio para nos salvar. E nós queremos aqui como igreja permanecer, perseverar, Senhor, em Te seguir, Senhor, e não Te abandonar. Que os nossos corações, que a nossa mente, Senhor, tudo hoje seja fortalecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia. Semana passada eu tinha falado para os irmãos que o Primavera tinha ganhado, né? Ontem ele perdeu. Mas Jesus nunca perde. Amém? E nós não somos torcedores de Jesus, nós fazemos parte do seu corpo, estamos juntos com Ele. Então, quando Jesus vence,
Todos nós, em nome dele, somos mais que vencedores, amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, amém? Proclamar que ele é o nosso Deus. Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. As vozes. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Aleluia! Nós exaltamos o teu nome, Jesus. Nos juntamos aos anjos nesse momento, a toda a adoração que acontece em Dayatuba neste momento, em volta da terra. Muitos estão te adorando e nós nos juntamos a isso, Senhor. Em nome de Jesus, exaltamos o teu nome. Amém. A gente vai relembrar uma música com os irmãos agora. Muito bacana, tá? Ela fala assim, ó. Grande é o Senhor, grande é o Senhor.
Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aí ela fala assim, ó: grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Amém? Deu para relembrar ela, os irmãos que não conheciam, conheceram um pouco. E eu convido você nessa manhã a declarar que o Senhor é grande. Amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado a mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, declare. Grande é o Senhor,
Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre nós. Aleluia. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, 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 laia. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, 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 laia. Rebanhos mostrados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, 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 laia. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, 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 laia. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Às vezes nós achamos que não temos nada para entregar a Deus, mas a única coisa que Ele espera de nós é a nossa própria vida. Amém? Tem gente com muitos dons e talentos, tem gente que faz muita coisa legal e a gente pode até achar que é coisa boa, mas isso não vale nada. O que vale é que Ele soprou a vida em nós. A coisa mais importante que nós temos é a nossa própria vida. E essa música fala,
e a vida no teu altar, para teu louvor. Então a nossa vida colocada no altar do Senhor é o que nós temos para oferecer a Ele, amém? Então não é uma parte, não é um pedaço, mas é quem nós somos. Nós precisamos estar no altar do Senhor, e isso é sacrifício vivo ao Senhor. Deus não é Deus de coisas mortas, mas Ele é Deus de vida, e Ele nos deu vida, e nós entregamos a nossa vida de volta ao Senhor, no altar do Senhor, para que seja para a glória dEle. Então que as nossas vidas sejam colocadas no altar do Senhor, e que as nossas vidas sejam vividas para a glória de Deus, amém? E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. E a nossa nos cabe, e a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. As vozes, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, 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 laia. Essa semana eu recebi uma notícia na internet que o irmão que compôs essa música, ele chama Jorge Camargo, e ele tá muito doente. Ele tá com uma depressão muito grave, não é? É o Jorge Camargo. Jorge Camargo tá muito doente, tá com uma depressão muito séria, e eu queria que a gente orasse por ele nesse momento. Amém? Senhor Jesus, nós colocamos a vida desse irmão diante do Senhor agora, Deus. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um tem passado, Deus. E nós o colocamos diante do Senhor, como cantamos agora no teu altar, Senhor. Que o Senhor toque sua vida, que o Senhor renove o seu físico, a sua mente, o seu espírito, Senhor, para que ele seja curado em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos cura sobre a sua vida, Senhor, para que ele seja tocado pelo teu poder agora, Senhor, seja renovado, restaurado pelo teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Nos juntamos, Senhor, a todos aqueles que oram por esse irmão, Senhor, que ele seja curado em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Aproveitar que cantamos essa música, né? Como é que ela começa? Povos e raças, de todas as tribos, de todas as raças e nações. Esse é o nosso Deus que pensa no seu povo. Desejo do coração de Deus desde sempre foi ter um povo de propriedade exclusiva dele. Deus é o Deus da nação que crê em Cristo. E nós temos esse pensamento, que somos o seu povo,
Essa é a nossa identidade. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? E os homens é o alvo do coração de Deus. Amém? Jesus, quando passou lá na praia, ele buscou aqueles homens que pescavam, né? E ele disse: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E uma característica dos pescadores é uma coisa interessante, que é a amizade, que é o desejo de estar juntos. Você nunca vê um pescador solitário. Normalmente eles estão em grupo. Normalmente eles andam juntos, porque eles têm um alvo, eles têm um propósito. E Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para sermos dele, de propriedade exclusiva do Senhor, né? Aproveitando para orar, nós queremos orar aqui pelo seu Gersi, que vai passar por uma cirurgia. E eu creio que aquilo que Jesus disse é uma verdade para acontecer na nossa vida, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, a Bíblia diz que nós devemos fazer oração. Nós devemos cantar louvores como cantamos, mas nós devemos orar também por aqueles que estão passando por uma enfermidade. Amém? Então, andando na linha, nós queremos andar pensando as mesmas coisas. Nós queremos fazer as mesmas coisas que Jesus nos ensinou a fazer. E nós queremos andar pensando as mesmas coisas, que são o pensamento de Deus. E quando o Roberto falou assim, nós queremos também andar com Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Esse é um pensamento que Deus colocou na vida de Pedro, e ele disse: só para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos que Jesus é a vida eterna. Então, chamar seu Gersi aqui, você estende sua mão sobre ele. Nós queremos ungir sua vida. Ele foi alvo do coração de Deus antes que esse mundo visível fosse criado. Deus amou seu Gersi lá, assim como amou cada um de nós, para sermos aqueles que testemunham que o Senhor é único. Amém? A gente vê muitas vezes os homens atacados, muitas vezes feridos, muitas vezes ultrajados. Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é ver os seus homens fortes. Passamos por lutas, dificuldades, mas Deus nos chamou para cuidar da igreja. Deus chamou os homens que estão aqui para cuidar da igreja, para ser aquilo que Moisés disse lá em Êxodo 18, homens de verdade. Deus te deu autoridade para isso, e Deus nos dá autoridade para sermos homens de verdade. Homens que estão em Cristo. Não é homens para ficar escondidos e encolhidos. Nós precisamos virar esse jogo aqui na igreja. Amém? Porque Deus te deu uma autoridade. Kevin, por favor, vem para cá. Vem para cá. Deus nos deu essa autoridade. A autoridade não é por causa de nós mesmos, por causa que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E Deus ama os homens dessa igreja. Deus ama os homens de Indaiatuba. E nós não podemos ficar alheio, né? Então, estenda a sua mão. Se você tem fé, você crê, né?
E se você está passando por alguma dificuldade também, pode vir aqui. Amém? Que nós queremos estender nossas mãos e orar. Venham homens orar aqui com o seu Gersi. Venham meninos, pode vir. Venha. Nós cremos que o Senhor vai guardar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Estenda a sua mão. Participe, seja participante. Né? Se entregue também. Amém. 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 Está aqui. Amém. Pai, é baseado nesta palavra, isso que o Senhor nos tem revelado hoje, de que o Senhor é o nosso Deus, e nós somos povo exclusivo de Tua propriedade, e fundado nisso, fundamentado na Tua palavra, Pai, é que nós viemos diante de Ti, para interceder pela vida do Seu Gersi. Cumprimos a Tua ordenança a ungí-lo com óleo, como diz na Tua palavra, e reivindicamos o Teu mover. Senhor, o mover sobrenatural, algo que não é natural, não é deste mundo, é algo que pertence àqueles que andam diante de Ti, que pertencem a Ti, que andam debaixo do Teu governo, do Teu cuidado, que têm a fé fundamentada no Senhor Jesus. Então nós abençoamos a vida do Seu Gersi, com livramento de todo mal, que o Senhor possa conduzir todo esse processo, trazendo a cura e total libertação deste mal. Nós fazemos isso no nome, no poder que há do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Impõe as tuas mãos, Senhor, derrama sobre ele graça e poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tua presença, Senhor, tua autoridade sobre a sua vida, Senhor, o teu domínio, Senhor, a tua graça seja derramada sobre a sua vida, Senhor, e sobre todos aqueles que estão, Senhor, doentes, enfermos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sai toda enfermidade, toda doença, Senhor, e venha o teu poder sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que estão, Senhor, passando por dificuldade de saúde, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória e honra, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. A gente sabe que tem muitos irmãos doentes aí, passando por dificuldades. Então você continue orando, lembrando sempre dos irmãos, né? A gente é uma grande família de irmãos semelhantes a Jesus, né? E então tem algumas pessoas com dengue, que o Senhor cure elas em nome de Jesus. E você, na sua casa, continue orando, intercedendo, sempre em favor dos seus irmãos. Amém? Semana passada, sobre esse espírito que nós estamos aqui, sobre o que nós estamos vivendo nesse momento agora, a gente passou um aperto em casa, não essa agora, essa foi tranquila, mas a outra semana a gente estava passando algumas dificuldades, e assim, isso que nós temos pedido aqui, orado, declarado uns sobre os outros, faz a diferença na nossa vida, porque apesar de sabermos, apesar de conhecermos Deus, vivermos com Ele, termos contato com Ele, sabermos da soberania, do controle que Ele tem da nossa vida, muitos momentos a gente se sente fraco, impotente. E em casa a gente passou por isso, momentos até de desespero, afobação, não saber o que fazer, mas apesar de tudo, o Senhor estava no controle da nossa vida, apesar de tudo, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, Deus estava no controle, Ele nos confortou,
usou muitos irmãos, vou falar o nome da Ana aqui, mas teve muitos outros, como a Ana, que nos ajudaram e fizeram diferença. Então, orarmos uns pelos outros, participarmos da vida uns dos outros, traz cura. Deus opera através disso, porque Ele quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente se movimente, Ele quer que a gente derrame a bênção que Ele derramou sobre a gente na vida uns dos outros, e também fortalece quem não está bem, fortalece o coração, a alma de quem não está bem. E nós estamos todos bem agora, graças a Deus. Amém. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sentado num alto e sublime trono, Senhor. E nós podemos ver o Senhor nessa manhã. Nós podemos sentir o Senhor conosco. E o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. E o Senhor jamais irá perder a tua glória, Senhor. E nós queremos diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça em nós, Senhor. E que a sociedade, as pessoas vejam a tua glória através de nós, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, eu peço que o Senhor continue falando conosco nesse momento aqui da palavra, Senhor, da ceia, durante a nossa semana. Nós precisamos mais do Senhor, Senhor. Nós precisamos mais da visitação do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos aumentar, Senhor, o contato contigo, Deus. E o Senhor pode fazer isso, é desejo do teu coração, Deus. E nós queremos fazer isso, então abrimos espaço nas nossas vidas, para que a tua glória caia sobre nós, Senhor, a fim de que permaneça o Senhor e não nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Você pode trazer a sua oferta aqui. Hoje o baúzinho está num lugar diferente aí, ó. Por uma cadeira. O pessoal da mídia já vai colocar a forma eletrônica de você ofertar. Eu acho que o único aviso que temos é da reunião de homens, né, no último final de semana de abril. É isso? Ah, mas isso já está organizado. Não, está organizado já. Que dia que é a reunião? 26. Ah, tá. Tem os marca-páginas, verdade, que o pessoal tem para vender aí. Quem que vai vender mesmo? A Bru. A Bruna. Onde está a Bruna? Ó, a Bruna então tá com os marca-páginas aí. Custa R$10. Então, no final do culto, você pode procurar ela ali, vender. E essa oferta vai ser encaminhada para o encontro de jovens. Tá certo? Então, a reunião de homens no dia 26. Já deixa esse dia marcado aí, tá bom? Vamos estender nossas mãos para abençoar o Celcinho. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, de louvor, de adoração a Ti. E queremos continuar debaixo dessa bênção agora com o Celcinho ministrando a Tua palavra, Senhor. Coloca sobre ele a Tua sabedoria, Senhor. Coloca as Tuas palavras para que elas penetrem no coração de cada um, Senhor. E sejamos juntamente com ele abençoados pelo Teu dom, pela Tua dádiva, Senhor. Pela Tua orientação, pela Tua sabedoria, enfim, por aquilo que é do Teu agrado, Senhor, para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, irmãos. A paz do Senhor. Bom dia. Cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube ou que vão assistir. Seja muito bem-vindo, amém? Que Deus nos abençoe. Acho que a gente tem percebido a presença do Senhor nessa manhã. Que possamos continuar nela, amém? Que o Senhor venha nos falar através da sua palavra. Depois vamos ter o período da ceia. Então, acho que as crianças vão descer, né? Vamos esperar um pouquinho. Hoje está friozinho, está gostoso, né? Enfim, acabou aquele calor forte. Por enquanto, né? Por uns dias, né? Ai, ai. A turminha está crescendo. Caco teve nenê, já vai chegar mais um bebezinho aí. E assim nossa igreja vai cheio de crianças. Bom, acho que dá para começar, né? Então, quando é o tempo da palavra, né, a gente, antes de vir, a gente pensa, medita junto a Deus, né, o que Deus tem para nós, né? Primeiro ele fala comigo, depois tento estruturar para também transmitir isso à igreja de uma forma que seja entendível, né? Para que também seja compreensível aquilo que Deus colocou, né? Eu estava pensando sobre uma questão que muitas das vezes a gente vive na corrida da vida, né, no automático, aos afazeres, de acordo com as demandas, né, a gente vai resolvendo e tudo isso vem tomando conta, né, do nosso dia a dia. E muitas dessas vezes nós nos esquecemos de buscar o Senhor nesse tempo, nessa corrida, né? Eu acho que muitos de nós estamos em fase diferente, mas todos têm um tempo onde você precisa buscar o Senhor, né? Diante daquilo que a gente está vivendo, daquele momento da vida, né? Seja mais velho ou mais novo. Eu acho que a gente está sempre numa corrida, né? Numa jornada. E eu queria trazer essa atenção para nós, que essa jornada, a importância de nós de buscarmos o Senhor nesse tempo, né? Nesse tempo diário, nessa corrida, que muitas das vezes nós se sentimos atolados, né? Diante das demandas, desses afazeres, e muitas das vezes nós ficamos distraídos com tudo aquilo que nos demanda e deixamos de buscar o Senhor nessa busca, né? Diária. E com isso nós vamos ficando distante da sua presença e distante do seu cuidado, né? E muito na nossa força, né? E às vezes a gente deixa de buscar esse sobrenatural do Senhor, né? Entendendo que há tempos maus, né? Hoje a gente vive um tempo onde o sistema está aí firme e forte, né? Contrário às coisas de Deus, né? E se a gente não tiver bem estabelecido, bem estruturado, né? Fundamentado na palavra do Senhor, nós muitas vezes podemos ficar perdidos, né, nessa vida diária, né? Então eu queria trazer esse destaque hoje para nós pensarmos, né, como tem sido os seus dias, né? Será que tem sido assim, atolado de afazeres e a gente deixando Deus um pouco de lado? A gente tem aprendido o quão importante é o Senhor ser o centro, né, da nossa vida, né? Ele realmente reinar sobre tudo, né? E para que isso aconteça, há uma necessidade dessa busca também dele, né? Então não tem como eu conhecê-lo se eu não buscar, né? Então ele só vai fazer diferença na minha vida se eu estiver próximo dele, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? O quanto nós estamos vivendo no natural, distraídos e longe dessa presença do Senhor nas nossas vidas, né? Então eu queria trazer o primeiro texto, que vai estar em Romanos 12, 2, que ele é bem conhecido. Vamos abrir essa primeira palavra. Romanos 12, versículo 2. Que vai falar assim, né? Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então aqui traz alguns alertas, né, para nós não nos conformeis com esse mundo, né? E o que é conformar? É tornar-se forma de algo, né? Então a gente precisa entender isso, né? Porque o quanto eu estou me conformando, aceitando essa realidade do mundo, né? E quanto eu estou, de fato, buscando aquilo que Deus espera de nós, né? Do seu propósito, da sua realidade, né? Então esse primeiro alerta é sobre a gente se conformar, a gente aceitar aquilo que o sistema tem imposto, né? O sistema que é o que opera no mundo, né? E a necessidade da transformação. Então, na nossa jornada, né, a gente precisa desenvolver essa consciência que a gente está em desenvolvimento, né? A gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente aceita o seu sacrifício, e aí sim a gente entra no seu reino, né? E a partir daí há uma necessidade diária de eu me dispor a buscá-lo, né? De eu colocar a minha vida diante desse Senhor que eu tenho conhecido, né? Então eu preciso desenvolver essa consciência de ser transformado, né? E a renovação da mente também, a gente fala muito com as crianças e também nós adultos, né? O que a gente tem dado ouvido, né? O que a gente tem se alimentado, né? O que a gente tem olhado, o que a gente tem dado importância, quem tem sido o meu influenciador? Será que eu tenho procurado pessoas que estão mais próximas de mim, que são ligadas, que tenham uma presença do Senhor? Eu tenho procurado aquele amigo que só fala besteira, ou aquele colega no trabalho, que é totalmente diferente de Deus, né? Então, quando a gente pensa tomar esse cuidado daquilo que eu tenho ouvido, é no sentido assim, tanto para criança como para nós adultos, né? O que a gente tem prestado atenção, né? Quem a gente tem dado ouvido, né? Porque, de fato, aquilo que eu estou alimentando é aquilo que eu vou produzir, né? Então, a gente precisa rever a nossa vida diária para que, de fato, a gente tenha essa renovação e essa vida transformada no Senhor. Amém, irmãos? Aí um texto que vai estar em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Que vai dizer assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. E também sobre experimentar a vontade de Deus. Eu acho que esse é um tema difícil, né? Porque nós tentamos, eu muitas vezes sou assim também, fazer com os meus próprios braços algumas questões, né? E aí experimentar essa vontade é aceitar essa soberania do Senhor, é aceitar o quanto Ele é perfeito e bom para mim, né? E às vezes a gente tende a não reconhecer essa vontade do Senhor, tende a lutar contra ela, né? Mas queria dizer para nós nessa manhã, né, que esse lugar é o melhor lugar de onde nós podemos estar, né? Que é entender que a vontade do Senhor é boa e é perfeita para nós, né? E a gente precisa achar esse lugar nas nossas vidas, né? Com as nossas questões. Muitas vezes a gente precisa tirar um pouco o eu, né? E aceitar esse senhorio do Senhor, né? Na verdade, tirar um pouco não, a gente tem que tirar totalmente, né? A nossa vontade para aceitar para experimentar essa dependência do Senhor, né? Aí em Jeremias 29, 11, é um texto que a Ana gosta muito e a gente, como está bem próximo, acaba citando bastante, né? Jeremias 29, 11. Vamos ver se... Oh, David. Que vai dizer assim, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim a que espera, né? Então o Senhor, Ele enxerga todas as coisas, né? Então Ele tem essa visão eterna de tudo, né? E muitas das vezes nós estamos vendo só circunstâncias, só aquelas questões que eu estou enxergando, né? Mas o Senhor, Ele tem essa visão. Então experimentar essa vontade é aceitar, né, que o Senhor tem esse entendimento, né? E essa compreensão de tudo, né? Então a gente precisa desenvolver e aprender a viver isso, né? E aí, para uma questão que muitas das vezes a gente acaba vivendo natural, a gente deixa de ter essa expectativa na vinda do Senhor, né? Na sua volta, né? Então, muitas vezes nós estamos vivendo as nossas questões
baseada nos nossos afazeres e deixamos de pensar as coisas do Senhor, pensar sobre o seu reino, sobre a sua volta. E aí isso acaba ficando cada vez mais distante do propósito do Senhor. Então eu queria trazer uma parábola que vai falar muito bem sobre isso, que é das 10 virgens, do quão é importante você estar preparado para a vinda do noivo, né, que vai falar para nós como igreja, né? Então a gente vai ler a Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Que vai falar assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo e em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Aí as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, né? Então essa parábola exemplifica bem para nós, né, o quão importante nós permanecermos na presença do Senhor, né? Que vai haver um dia da volta do Senhor. E aí a gente precisa, como igreja, estar com essa lâmpada acesa, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, para falar do juízo, desse fechamento, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade não só de falar, mas de estudar sobre. Mas é importante dizer que vai haver uma colheita, né? E o Senhor vai buscar os seus, né? Então a gente precisa se preparar. Então fala aqui, as virgens, elas aparentemente eram iguais, né? Elas estavam nas mesmas condições, todas elas estavam com a lâmpada acesa, né? Mas um grupo havia uma porção de azeite a mais, né? E que fazia que aqui esse azeite fala da presença do Senhor, né? Então, muitas das vezes a gente pode se parecer certinho, pode ter um comportamento, mas a presença do Senhor não está tão real na nossa vida, né? Então, aqui fala da presença do Senhor e da importância de nós, enquanto cristãos, na nossa jornada, se manter alinhados com Ele na nossa vida diária, né? Não atolados nos nossos afazeres e vivendo a nossa vida, buscando os nossos prazeres, né? As nossas questões, e deixamos de lado as questões do Senhor, né? Perdendo a sua presença, né? Então, um outro texto que eu vou ler aqui, que vai falar da nossa responsabilidade individual, que muitas vezes a gente acaba pensando: isso não é para mim, né? Isso acho que por exemplo, a questão da oração, de buscar o Senhor. Não, isso minha esposa já faz, isso o meu marido já faz. Mas não, isso é para mim, para você, é para todos nós, né? Nós precisamos ter essa vida diária, né, individualmente, né? Então a gente fala muito para as crianças o quão importante é elas conhecerem Jesus, porque por mais que a gente fala dele, elas precisam reconhecerem ele na sua vida, né? Então elas não podem, a salvação, a vida delas não vai ter a ver com a minha escolha, mas vai ter a ver com a escolha dela, né? Então as nossas vidas precisamos cuidar daquilo que nós temos escolhidos, né, na nossa vida diária, né? E essa decisão é individual, né? Então em Levítico 6, do 12 ao 13, vai falar um pouco dessa responsabilidade nesse texto, né? Levítico 6, do 12 ao 13.
Vamos abrir lá. Que vai dizer assim, né? O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Então, nesse texto, o Senhor promete a Moisés que o fogo, que representava a presença do Senhor, a presença de Deus, né, arderia continuamente. Mas o sacerdote precisaria colocar a lenha nele a cada manhã. Então, essa é a responsabilidade nossa, né? De buscar o Senhor a cada manhã. Porque a gente vive, né, os nossos afazeres e muitas vezes esquecemos de trazer essa realidade para nós, né? Um tempo atrás, o pastor Marcos falou da importância de você remover a lenha, a brasa, né? As cinzas daquilo que foi queimado, né? Então, aquilo que eu busquei hoje não é suficiente hoje. Ela me impulsiona a viver hoje, mas eu preciso ter essa vida diária, né? E eu preciso também remover para que haja um novo fogo, né? Então, a gente precisa também cuidar daquilo que nós temos guardados, que tem impedido dessa presença do Senhor ser real nas nossas vidas, né? Então, aqui fala de você diariamente fazer com intenção, né? De buscar o Senhor na sua vida, né? Então, nós precisamos buscar essa presença todos os dias, né? Aí vou citar algumas coisas que podem acontecer que apaga essa chama, né? Como essa lâmpada foi apagada por essas virgens que não estavam preparadas, né? Pode ser por abandoná-la, por negligência. A indiferença vai tomando conta que a gente vai deixando de lado a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos. Eu vou me achando suficiente com as minhas convicções, com as minhas verdades. Eu vou ficar distante do corpo, distante de Deus. Eu vou me isolando. Eu vou achando que não é mais importante buscar o Senhor. Não é mais importante viver em comunidade, em comunhão. Então, isso tudo faz com que essa chama apague essa negligência, né? Eu posso derramar uma água sobre essa chama, ela pode também apagar aquele pecado voluntário. Eu já sei que é errado, eu já sei que não é bom, mas eu pratico mesmo assim. Eu já tenho conhecido que é errado, mas eu pratico, eu faço de novo. Então, toda vez que eu pratico o pecado voluntariamente, eu estou demonstrando ao Senhor que eu não me importo com aquilo que é verdade. Então, eu vou me distanciando de Deus, eu vou ficando longe da sua presença. Porque o pecado nos afasta de Deus, amém, irmãos? Então, se você não reconhece e não pede perdão sobre, ou pelo contrário, se você já sabe que é pecado e você permanece nele, você está demonstrando ao Senhor que você está mesmo pouco se importando com aquilo que o Senhor já te revelou. Então, eu posso também sufocar essa chama, ela pode apagar com os afazeres da vida, né? Então, eu tenho ouvido, eu tenho aprendido, mas o meu eu, as minhas coisas são mais importantes, a minha vida diária é mais importante. Eu tenho escutado bastante, eu tenho ouvido do Senhor, mas as coisas não têm feito sentido, não têm frutificado, porque eu estou tão cheio de mim, tão cheio das minhas questões, eu quero uma promoção, eu quero uma outra coisa. Então, não que não faça sentido você ter coisas, você procurar ter crescimento, mas se isso tomar prioridade na sua vida, isso não vai ser bom, isso vai vai fazer você ficar distante do Senhor. Então, a gente precisa sim ter planejamento, ter coisas também, mas se isso tomar conta, for a primeira objetivo na sua vida, isso vai sufocar aquela chama, aquela presença do Senhor. Então, as seduções, né, desse mundo, se você ficar atrás delas, provavelmente você vai se distanciar de Deus, né? Então, tudo isso é para a gente cuidar, né, vigiar. Então, eu queria falar sobre essa questão, dessa importância de você viver nessa expectativa do Senhor, né? Porque senão você facilmente vai ser absorvido pelo que o sistema quer, né? Ele quer te roubar mesmo desse lugar, né? Dessa presença, né? Então, você precisa cuidar para que, de fato, a sua vida diária seja alimentada por coisas que vão te aproximar do Senhor, né? Porque senão a gente facilmente vai ser alimentado por coisas que vão vai fazer você ficar longe de Deus, né? Então, essas virgens que estavam preparadas, eu
quis trazer para nós aqui também, o quanto a gente não pode se conformar com esse mundo, né, com esse sistema, né? O quanto nós devemos realmente viver aqui, mas não ser daqui, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente é atraído muitas vezes, né, por essas questões aqui dessa terra, mas é importante a gente olhar para o Senhor, né, para as coisas dele, para o propósito dele nas nossas vidas, né, para que de fato a gente não seja absorvido por esse sistema, né? Então a gente precisa se preparar, buscando o Senhor, né, seja na leitura, seja em oração, seja no tempo de comunhão aqui com os irmãos. A gente precisa estar envolvido com as coisas do Senhor, senão a gente realmente vai viver as nossas questões. E assim a nossa vida vai ser ficando distante do Senhor, né? Aí fala também sobre ser vigilantes. No último versículo desse capítulo 25, ele fala assim, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, muitas vezes nós ficamos distraídos, né, por várias questões, achando que depois eu me posiciono, depois eu busco o Senhor, depois eu coloco, mas às vezes a gente não sabe essa agenda, né? Não sabe o quanto é o nosso tempo e o quanto é o tempo que ele vai voltar, né? Então a importância de você pensar hoje, decidir hoje ser diferente, né? Naquilo que você tem ouvido do Senhor, né? E ser vigilante é diferente de ficar dormindo, adormecido, conformado com o sistema, né? Ser vigilante é estar acordado, de olhos abertos. Não no sentido assim, a gente vai dormir, que é óbvio, né, que a gente vai descansar, não ficar o tempo todo acordado, né? Mas acordado nas coisas do Senhor, na realidade que a gente tem ouvido dele, sabe? Porque senão a gente vai ficar adormecido por aquilo que o sistema tem nos seduzidos, né? E essa expectativa do noivo é o anseio pela sua volta, né? A gente, enquanto igreja, precisamos pensar sobre isso, sabe? E buscar esse entendimento e ser uma realidade nas nossas vidas dessa expectativa, né? Porque o Senhor vai voltar e vai buscar os seus, né? E vai haver essa colheita. E muitas vezes a gente fica adormecido por várias questões e deixa de ter essa expectativa, né? Aí em Salmo 130, no versículo 6, vai falar sobre isso. Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Então, indo já para o fechamento, né, dessa mensagem, queria destacar, né, sobre a importância de nós não se conformar com esse mundo, né, com esse sistema, da gente viver realmente com um propósito em Deus, entendendo que nossa vida tem que ser transformada diariamente naquilo que a gente tenha ouvido e aprendido, para que de fato nossa expectativa seja nele, para que de fato a gente não viva buscando as coisas daqui, sabe? É importante a gente ter nossa casa, nossas coisas, nossos bens, né? Acho que faz parte para quem quer ter uma vida, né? Não tem como viver às custas de alguém, a gente tem responsabilidade, tem compromissos, né? Mas que isso não seja o seu principal alvo, sabe? Que a nossa vida não seja focada nisso, que nós possamos realmente viver nessa expectativa dessa realidade do Senhor, né? Que a gente traga esse sobrenatural para nós, né? Na nossa vida diária. Porque facilmente a gente é distraído. E quanto mais nós estivermos longe, mais longe ficaremos, né? E quanto mais perto ficaremos, né? Então, é uma verdade, né? Se eu busco, se eu estou junto de pessoas que têm essa mesma convicção, isso me fortalece. Se eu estou longe do corpo, longe de pessoas que pensam as mesmas coisas, desse convívio, facilmente eu vou ficar apagado, né? Facilmente aquilo que eu aprendi vai ser diluído na minha vida, né? Não vai mais fazer sentido. Então a gente precisa valorizar algumas coisas, né? Para que de fato tudo aquilo que a gente tem ouvido seja verdade nas nossas vidas, né? Então a gente precisa estar preparados, vigilantes, né? E nessa expectativa do noivo.
porque o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então, essa é uma verdade, tá, irmão? Para nós. E aí eu queria deixar o último texto para fechar essa mensagem, que vai estar em Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é tempo ainda da gente buscar o Senhor, é tempo ainda da gente reconhecer aquilo que a gente não tem feito, né, na nossa vida, que tem feito a gente ficar distraído, e a gente se aproximar dessas verdades. Amém, irmãos? Que isso seja real, que a gente possa meditar sobre isso e que a gente venha crescer, né, no Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração e a gente vai para a ceia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo da palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, meus irmãos, abençoa também a minha vida, Senhor, que possamos realmente viver nessa expectativa da sua vinda, Pai. Que nada seja distraído na nossa vida diária, Pai. Que a nossa jornada seja olhando para Ti, Senhor. Que nós possamos buscar o Senhor diariamente a ponto de levar essa lenha para queimar, a ponto de buscar, de orar, de ler a Tua palavra, de conviver com irmãos, Senhor, que falam as mesmas coisas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça cada um de nós, Pai. Eu sei que estamos pessoas de diversos momentos da vida, mas que sempre é tempo, Pai, para buscar o Senhor, sempre é tempo para colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse é um momento que é precioso para acontecer tudo isso que o Celcinho falou. E o nosso desejo não é ficar fora em tempo algum do corpo da igreja. A igreja é do Senhor e Ele é participante e edificador da sua casa. Todos nós sabemos que somos pedras, como pedras. O apóstolo Pedro disse, né? E somos construídos casa do Senhor. Esquece as paredes, mas pense na dimensão do corpo aqui, da igreja. Pensa que ela é uma casa que está sendo construída, e onde todos estão envolvidos. Amém? Você, como pedra viva, você está envolvido mais do que você imagina. Você está envolvido, né? Porque há uma coisa que nos une, que é o sangue de Cristo. Aquele sangue que foi derramado na cruz. Então, às vezes, o Celcinho falou de consciência, né? Nós precisamos ter consciência de quem nós somos, né? De quem nós somos. Nós não somos alguém largado, jogado, né? Como folha espalhada que o vento leva para lá e leva para o outro lado, traz de volta e vai de novo. Mas nós somos o corpo de Cristo. Essa verdade precisa entrar dentro de nós, nessa busca de sermos separados
das ideias, dos pensamentos dos homens, do mundo, né? Para nos apegarmos aos pensamentos de Deus, às verdades ouvidas com mais firmeza. Aquelas virgens que aguardavam, elas tinham uma expectativa, um desejo, uma vontade, uma paixão, não a paixão humana, mas de estar com o noivo. Elas ardiam no seu coração a ponto de não dormir despreparada. A igreja não é uma associação social do mundo, não é uma organização a mais. A igreja representa a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus, a vontade que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, antes do pecado, antes de Eva participar ali da comunhão com Satanás. Antes de tudo isso, já estava no coração de Deus ter a igreja. E ser ela a herança de Cristo. Ser ela aquela a quem o noivo deseja, aquela a quem o noivo busca e quer para ele. Então, quando nós tomamos a ceia, nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos um povo, uma nação santa, um povo escolhido por Deus, eleito por Deus, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essas verdades precisam ser cravadas na minha mente, no meu coração, na minha alma. Elas precisam estar latentes dentro de mim, no desejo, na vontade de Deus, daquilo que é verdade para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Nós não podemos ser aquelas pessoinhas que um dia Cristo nos alcançou lá atrás. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus construiu para nós, da verdade que Ele estabeleceu para nós, e uma verdade maior é a igreja do Senhor, comprada pelo precioso sangue de Cristo. Ler uma passagem no capítulo 10, a gente sempre lê o capítulo 11, mas nós queremos ler aqui o capítulo 10, a partir do versículo 14 de 1 Coríntios. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso às pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Então, aqui duas coisas. Primeiro, fugir da idolatria. A idolatria é uma coisa que pode estar presente na nossa vida, que nos amarra, que nos segura e que não nos deixa caminhar. Porque o ídolo é mudo, né? E tem tantas coisas aí que são ídolos, né? O mundo apresenta uma porção, uma vitrine de coisas que para o povo que não conhece a Deus é idolatria, né? E outra coisa, ele diz: digo isso a pessoas sensatas. Quem são as pessoas sensatas? As pessoas que carregam a verdade de Deus, a verdade em Cristo. Amém? Aí ele diz: julguem vocês mesmos o que eu estou falando. Julguem vocês mesmos. Nós, cada um de nós, devemos julgar, né? E ele diz: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. Aquilo que nós abençoamos, aquilo que nós desejamos, né, que aconteça no nosso meio, não é a comunhão do sangue de Cristo? A verdade que está não na minha cabeça, nas minhas ideias, mas a verdade que o sangue de Cristo
é o preço que Ele pagou para nos comprar para Ele. Eu preciso ter consciência disso, que eu não sou mais de mim mesmo, mas eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo. Às vezes fala assim, eu já ouvi isso, né? Precisamos, na ceia, renovar isso, essa verdade, que eu e você, que nós aqui, Igreja do Senhor, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro perfeito. Não foi meu sangue, não foi o seu, não foi o nosso. Foi o sangue do Cordeiro. O próprio Deus morreu na cruz e derramou o seu sangue. E a Bíblia diz lá em Levítico que a vida está no sangue. Sangue que nós, representado aqui pelo vinho, tomamos. O sangue de Cristo. E é isso que nós abençoamos, a comunhão nessa verdade. Comunhão, koinonia, nós cremos, participamos desta verdade por meio da palavra, crendo que o sangue foi derramado por todos nós. Amém? E ele diz a segunda parte: acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Participamos de um só corpo, o corpo de Cristo. Aí no 17 ele fala, há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão, né? Do mesmo pão. Então, se participamos do mesmo pão, temos um só corpo. A ideia, o pensamento é que nós precisamos ser unos naquilo que pensamos, naquilo que fazemos e carregar essa verdade. Somos um só corpo e o cabeça deste corpo é Cristo. Está bem estabelecido isso em nós? Nós andamos, vivemos com este entendimento. Eu participo, essa comunhão no corpo de Cristo, essa participação, eu estou com isso. Amém? Então nós vamos tomar aqui o pão e o vinho, e nós mesmos entendemos com a nossa mente que precisamos participar com esse pensamento. Somos um só corpo. Amém? E nós precisamos viver isso. E nós não podemos deixar o fogo apagar, né? Aquilo que Celso falou aí, né? Nós precisamos manter o fogo, manter aceso essa verdade, né? Somos um só corpo. Eu sou apenas um minúsculo, né? Uma celulinha pequena, cada um de nós, mas participamos de um só corpo, um só pão, uma só verdade, que é Cristo. Amém? E fazemos isso em memória dele. O que vale é aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo. O que vale não é as minhas ideias. As minhas ideias de, eu tenho isso, penso nisso, aquilo, no outro. Eu preciso andar afirmado nessa verdade. Eu preciso guardar essa verdade. Eu preciso me apegar com mais firmeza. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos ter unido em Cristo. Queremos estar participantes deste pão, Senhor, que é o corpo do Senhor. Nós não entendemos como, nós não sabemos como, mas nós cremos. Nós cremos que aquilo que o Senhor falou é o que vai permanecer, Senhor. E nós fazemos esta lembrança, Senhor, não como uma idolatria, Senhor, mas com o coração
ó Deus, esperançoso, Senhor, com o coração aberto, Senhor, à Tua palavra, Senhor, para que se cumpra, Senhor, nesta terra, Senhor, a Tua vontade, Pai. Abençoa este pão, Senhor, que o Senhor já partiu, Senhor, que o Senhor já repartiu conosco, Senhor, e este sangue que o Senhor derramou ali, representado aqui por este cálice, Senhor, nós queremos, Senhor, tomar, Senhor, crendo, Pai, crendo que isso é a Tua verdade, aquela aliança que o Senhor fez conosco, ela é verdadeira, Senhor, e nós aguardamos Tua volta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa os nossos pecados, Senhor. Que Ele não nos amarre, Senhor. Que nós não fiquemos embaraçados por sentimentos e pensamentos, mas por nós crermos, Senhor, que o Senhor já nos libertou, Senhor, através do sangue, Senhor, pelo qual nós fomos comprados, Senhor. Comprados, a Tua palavra diz, por bom preço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Abençoamos. Amém. Você pode vir pegar aqui o pão. E você pode vir aqui pegar o cálice. Amém? E aguardar assim que todos, um momento de atenção aqui. Nós podemos tomar o nosso cálice, o nosso pão, orando. Não vou falar nem para você orando uns com os outros, mas fazendo uma reflexão, você mesmo e a sua vida. Amém? Porque ele já foi dividido aqui, já foi repartido aqui. O pão já foi repartido aqui. Então tome o seu pão, faça a sua oração. Faça a sua reflexão a respeito da igreja que nós participamos. Amém? Vem pegar aqui, eu vou chamar o Celso aqui para repartir. Ajudar, amém?